Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente. Hoje vamos dar início à nossa aula 2 da Lei Orgânica do município de Montes Claros, beleza? Galera, nosso material está aqui embaixo, tá? São 50 questões do Estatuto do Servidor, 50 questões da Lei Orgânica e você leva grátis aí, se você comprar o combo, 23 questões do Código de Ética. Lembrando que a gente deixou também um link na descrição na compra da legislação educacional, que aí vem 50 questões da LDB, 50 questões do ECA, 50 questões da BNCC, enfim. É só você clicar no link, você vai direto para o site da Hotmart, lá vai ter na descrição tudo que você tem direito no combo, tá? São arquivos em PDF, ele chega direto no seu e-mail, você acessa a plataforma e pode fazer o download tranquilamente, beleza? Vamos começar então nossa aula 2 de hoje. Não esquece, deixa o likezão aqui no vídeo para você ajudar na divulgação. Faz um comentário aqui embaixo se você quiser uma aula 3. E também deixa aí a sua inscrição no canal para você poder receber as atualizações quando a gente efetuar uma aula nova, tá? Quando a gente colocar aqui no canal uma aula nova, beleza? Então vamos falar hoje das... também aqui, ó. Aqui, ó. Só questões de concurso lá no Instagram. Segue a gente lá no Instagram também. A gente às vezes coloca promoções lá também. Às vezes a gente coloca ofertas especiais. Você pode falar comigo diretamente no direct também. Show de bola, beleza? Então vamos falar hoje, sem mais delongas, das vedações. O que é vedar? Quando você veda alguma coisa, você está proibindo alguma coisa, né? Então o município ele é vedado, o município ele é proibido. O que ele é proibido? Ele vai falar aqui, ó, no inciso 1, que ele estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público. O que quer dizer isso aqui, Tiago? Quer dizer, então, que o município ele não pode ter igreja do município? Não, não é isso. Aqui ele está dizendo que o município ele não pode estabelecer um culto religioso do município. Por exemplo, você nunca vai ver lá Igreja Municipal do Reino de Deus, né? Ou Igreja Estadual, Igreja Federal do Reino de Deus, né? A gente vive num país laico, ou seja, as pessoas têm liberdade para escolher a religião que ela quer seguir. Não é o Estado que vai impor uma religião, não é o Estado que vai criar uma religião para você poder seguir. Existem países que isso né, evidente. Mas aqui no Brasil não. Então, ela não pode estabelecer o culto religioso ou igreja. Ela não pode estabelecer, sei lá, culto religioso Montes Claros do município. Não pode, tá? Ela tem que ser ali neutra. Ela não pode se meter nessas coisas. Subvencioná-los significa ajudá-los financeiramente, né? Embaraçar-lhe também não pode atrapalhar o funcionamento dos cultos, né? Ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência, de aliança. Não pode haver ali uma relação de dependência ou aliança. Aí existe uma exceção, né? Ele colocou aqui, ó, ressalvadas na forma da lei a colaboração deixa eu colocar mais um pouquinho para cá, a colaboração de interesse público. Então, de repente, a igreja está fazendo um trabalho voluntário, isso é de interesse público, a administração, o município, ele pode, e na forma da lei, ajudar a igreja nesse sentido, tá? Aí precisa existir um interesse público. Recusar fé aos documentos públicos. Todo documento público tem fé pública. Então, você não pode chegar lá, né? Na verdade, o município não pode proibir você de ter acesso a um documento público. Por exemplo, eu quero tirar uma segunda via da minha certidão de nascimento. Não posso te dar, porque nesse fórum aí, nesse cartório aí, a gente não se dá bem com eles, não. Não pode recusar fé aos documentos públicos. Ela tem que fornecer o documento. Então, ela não pode recusar, ela não pode recusar fé aos documentos públicos. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Ou seja, ela não pode criar nenhuma preferência. Por exemplo, o município não pode chegar do nada e falar assim, nessa escola só vai estudar pessoas que têm o pé tamanho 36. Ou, sei lá, a altura X. Ou só pode estudar homem, ou só pode estudar mulher. Ela não pode criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Todo mundo, independente da raça, cor, gênero, opção sexual, tem que ser tratado de forma igualitária. Beleza? Aqui, geralmente, as bancas só cobram o início desse artigo, mas a gente sugere que você faça a leitura completa dele, tá? E aí a gente passa aqui, ó, para um assunto também que é importante,
a gente vai falar aqui, ó, do governo do município, né? Ele vai dizer aqui que no artigo 18, ele vai dizer que o governo do município é exercido pela Câmara Municipal. Então, ele está dizendo que o governo do município é exercido pela Câmara Municipal, que é o poder legislativo, né? Que tem sua função deliberativa, e pelo prefeito, né? Que tem a função executiva. Então, a Câmara Municipal equivale aqui ao poder legislativo, e o prefeito equivale ao poder executivo, como a gente já aprendeu. É vedado a delegação de atribuições a quem for investido no exercício de uma função, não poderá exercer a outra, salvo as exceções previstas nessa lei. Então, o prefeito não pode assumir uma atribuição de um vereador, por exemplo. O vereador não pode assumir, né, um exercício de uma função de um prefeito, digamos assim, tá? Aí existe uma exceção, né? Existe uma exceção prevista nessa lei. A Câmara Municipal. O poder legislativo do município é exercido por quem? Pela Câmara Municipal, beleza. Cada legislatura terá uma duração de 4 anos, compreendido cada ano uma sessão legislativa. Então vamos lá. Uma legislatura equivale a 4 anos. E cada sessão legislativa equivale a 1 ano. Então são 4, né? São 4 sessões legislativas que se torna uma legislatura, que equivale a 4 anos. Então cada ano tem uma sessão legislativa. 1 ano, uma sessão legislativa, 2 anos mais 1, 3 e 4. Isso tudo se forma uma legislatura, que equivale à duração de 4 anos. Tá? A Câmara Municipal é composta de vereadores, pelo sistema proporcional como representantes do povo, com mandato de 4 anos. Então, a Câmara Municipal é composta pelos vereadores, os vereadores lá, tá? Eleitos, pelo sistema proporcional. Ou seja, o sistema proporcional é aquele. Cada partido tem um número de vereadores, então ele vai escolher ali um número proporcional de cada partido para ficar todo mundo equilibrado. Como representantes do povo, então o vereador representa o povo e tem um mandato de 4 anos. São condições de elegibilidade para mandato de vereador na forma da lei federal. Então, para você se tornar um vereador, você tem que ter isso daqui para ser elegível. Você tem que ter uma nacionalidade brasileira, você tem que estar com pleno exercício dos direitos políticos, né? Você tem que ter a capacidade de ser votado e de votar. O alistamento eleitoral, né? Você tem que estar ali com o seu alistamento eleitoral em dia. O domicílio eleitoral na circunscrição, então você tem que morar, geralmente você tem que morar próximo do lugar que você vai ser eleito, né? Próximo não, você tem que morar na circunscrição, né? O domicílio eleitoral, você tem que morar na cidade onde você está sendo eleito. Filiação partidária, você tem que ter um partido, né? E a idade mínima de 18 anos. Isso aqui é recorde de coisas que cai na prova e ser alfabetizado, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Tem que ser alfabetizado. Aqui ele já fez a atualização da lei, né? O número de vereadores será fixado pela Câmara Municipal, tendo em vista a população do município e observado os limites estabelecidos na Constituição Federal, que nesse município é a partir da legislatura, né, 2013-2016, será de 23 membros. Então tem 20, grave isso no seu coração, serão 23 membros. Lembrando que essa redação é da emenda de 2011, né? Beleza, tranquilo. Então, a Câmara Municipal ela vai se reunir anualmente na sede no município em 2 períodos, sendo o primeiro 21 de janeiro a 9 de julho e o segundo 30 de julho a 24 de dezembro, tá? Então grave isso aqui no seu coração também. Tenho que gravar isso aqui? Tem. Como é que eu gravo isso daqui? Geralmente eu gravo sempre o período letivo das escolas. Então aqui ele tem um período até mais extenso, que ele vai de 21 de janeiro. Geralmente as escolas começam em fevereiro, mas eu coloco só para me basear. 21 de janeiro a 9 de julho, aí para 9 de julho. Né? Aí vai 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tem esse período aí de recesso. Aí quando é 30 de julho,
eles recomeçam e aí param em 24 de dezembro, tá? Então é bom você gravar essa data, grave, coloque num papel, escreva num papel e grave essa data, tá? Geralmente o recesso é em agosto, né? O recesso é em agosto não, vai até junho, tem as férias de julho e aí passa julho todo e só começa em agosto, né? Aqui tá praticamente começando julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então tá começando quase em agosto, né? Mês 8. Então lembra assim, 21 de janeiro, 9 de julho, primeira sessão, né? Primeira sessão, ela vai se reunir em 2 períodos, sendo 21 de janeiro a 9 de julho. Aí 10, 11 até 30 é um recesso, eles param, aí começa de novo 30 até 24 de dezembro. Então vai de 21 de janeiro a 24 de dezembro, tá? Com um intervalo ali no mês de julho. Beleza? A Câmara ela vai se reunir em sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes, conforme dispuser o seu regimento interno. As ordinárias, galera, essas sessões ordinárias, elas são aquelas que têm uma ordem. Ou seja, são aquelas sessões que já têm já estabelecidos ali no calendário as sessões a acontecer. As extraordinárias, geralmente, são aquelas que emergenciais. Por exemplo, aconteceu uma calamidade pública, eles vão se reunir nessa sessão para falar sobre isso. E as solenes, geralmente, quando o prefeito ou os vereadores vão tomar posse, ou quando é alguma comemoração. Enfim, existem essas sessões também, conforme dispuser no regimento interno. As reuniões ordinárias que coincidirem nos dias de feriados não serão realizadas, ficando automaticamente canceladas. Então, as reuniões ordinárias, né, as reuniões normais, aqui tem uma ordem, que coincidirem nos dias de feriados serão ali canceladas, beleza? A convocação extraordinária da Câmara Municipal dá-se pelo prefeito, é bom você gravar isso daqui, pelo prefeito, quando esse entender necessário, pelo presidente da Câmara, de ofício, né? A requerimento da maioria dos membros da Casa, em caso de urgência ou interesse público relevante, ou pela comissão representativa da Câmara, tá? Então são essas pessoas que podem convocar uma sessão extraordinária, ok? Show! Na reunião extraordinária, a Câmara somente deliberará sobre a matéria na qual foi convocado. Se foi convocado para falar sobre calamidade pública, só vai falar sobre isso. As deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos, presentes a maioria dos seus membros, salvo a disposição em contrário constante na Constituição Federal e nessa lei orgânica. A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a deliberação sobre o projeto de lei orçamentária. Então, a sessão legislativa ordinária, que é aquelas, né, que fazem com uma ordem, não será interrompida até que o projeto de lei orçamentária, que é o nosso querido LOAS, né? Nosso querido LOAS, que é a Lei Orçamentária Anual, que ainda vai ter o plano plurianual, né? Que são planos para vários anos, enfim. Beleza, então ela não vai ser deliberada enquanto o projeto de lei não for organizado. As sessões da Câmara deverão ser realizadas em recinto destinado ao seu funcionamento. Havendo interesse, necessidade ou conveniência pública, poderá a Câmara reunir-se em outro local do município por decisão da maioria absoluta dos membros. Beleza? Então, aqui no artigo 25, as sessões serão públicas, salvo deliberação em contrário de 2/3 dos vereadores adotados em razão de motivo relevante. Então, você pode assistir uma sessão da Câmara, né? Elas são públicas, salvo deliberação em contrário, né? Se realmente mais da metade dos vereadores falarem que não é pública, tem que ser privada, né? Adotada em razão de motivo relevante, tá? As sessões somente poderão ser instaladas com a presença da maioria absoluta dos vereadores. A maioria absoluta sempre é a metade mais um, aí tem a maioria absoluta, tá? Considerar-se a sessão vereador que assinar o livro de presença até o início da ordem do dia, participar dos trabalhos do plenário e das votações. Então só se considera presente aquele que assina o livro de presença, né? Como se fosse ali assinar o livro de presença. Beleza. Aí ele vai dizer aqui, ó. Isso aqui também é muito importante, o funcionamento da Câmara. A Câmara ela vai se reunir em sessão preparatória no dia 1º de janeiro do ano da instalação da legislatura, tá? Sob a presidência do juiz de direito da comarca
quando se darão a posse de seus membros e a eleição da mesa. A eleição da mesa é quando vai eleger o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário. Tá? O vereador que não toma posse na sessão prevista nesse artigo deverá fazê-lo no prazo de 10 dias do início do funcionamento normal da Câmara, sob pena de perda do mandato, salvo motivo justo aceito pela maioria absoluta dos membros da Câmara. Então, o vereador que não tomar posse, ele tem 10 dias aí para fazê-lo dentro do prazo de 10 dias. A eleição da mesa diretora para o mandato subsequente realizar-se-á na última sessão ordinária do ano anterior, quando os eleitos assinarão termo de posse com vigência a partir de 1º de janeiro do ano subsequente. No ato da posse e ao término do mandato dos vereadores, deverão fazer declaração de seus bens, as quais ficarão arquivadas na Câmara, constando das respectivas atas e seus resumos. Beleza? Então, no ato da posse e ao término do mandato dos vereadores, deverão fazer ali a declaração de seus bens. Eles têm que declarar os bens até para comprovar enriquecimento ilícito, né? Então, eles têm que declarar os bens e vai ficar arquivado ali na Câmara, constando as respectivas atas do seu resumo. O mandato da mesa será de 2 anos, proibida, vedada, a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Tem lei orgânica que aceita a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Tem lei orgânica que não aceita. Essa daqui não aceita, tá? Você não pode, renovar o mandato. Beleza? Show! Aqui, a mesa da Câmara vai se compor de presidente, aqui, como eu falei, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, os quais se substituirão nessa ordem. Então, se o presidente faltar, o vice toma, o vice vai lá e assume. Se o vice faltar, o primeiro secretário e assim por diante. Beleza. Vamos ver aqui, vamos passar aqui um pouco. Então vamos lá, na Constituição da mesa é assegurado, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da mesa. Então, é assegurado aqui a representação proporcional dos partidos, né? Então tem que ser distribuído de acordo com a proporcionalidade dos partidos. Beleza, na ausência dos membros da mesa, o vereador mais idoso, presta atenção nisso aqui, é o mais idoso, assumirá a presidência, tá? É o mais idoso de idade, não é o mais idoso de casa, tá, galera? É o mais idoso de idade. Qualquer componente da mesa poderá ser dela destituído, qualquer um pode ser retirado, né? Pelo voto de 2/3, mais da metade aí dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso, se ele faltar muito, se ele for omisso, se ele for ineficiente, no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para a complementação do mandato. Então, a Câmara, aqui no artigo 30, ela terá comissões permanentes e especiais, às quais compete discutir e votar projetos de lei que dispensar na forma do regimento interno a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/3 dos membros da casa. Então, vou colocar grandão aqui para você ver melhor. Então, ele está dizendo aqui que a Câmara ela terá comissões permanentes e especiais, às quais compete discutir e votar projetos de lei que dispensar na forma do regimento interno a competência do plenário, salvo se houver aí recurso de 1/3 dos membros da casa. Então aqui, esse inciso, ele determina, que as comissões ela têm o poder de discutir e votar projetos de lei que não necessitam ser decididos pelo plenário da Câmara, conforme as regras do regimento interno. O que isso significa? Isso significa que certos projetos de lei podem ser analisados e decididos apenas nas comissões, agilizando aí o processo legislativo. Aí tem a dispensa da competência do plenário. A expressão dispensar, na forma do regimento interno, a competência do plenário, indica que o regimento interno da Câmara ela pode prever situações em que a deliberação completa do plenário, isto é, a discussão e votação entre todos os membros da Câmara, não é necessária.
né? Isso geralmente se aplica a matérias menos controversas ou mais urgentes, que podem ser mais rapidamente processadas pelas comissões. Então é importante ressaltar, mesmo com a dispensa da competência do plenário, se 1/3 dos membros da Câmara, ou seja, um número significativo de vereadores, decidir que um projeto deve ser discutido por todos, um recurso pode ser apresentado. Esse recurso obriga que o projeto seja levado ao plenário para debate e votação, garantindo que assuntos de maior importância ou interesse recebam a devida atenção de todos os membros da Câmara. Beleza? Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, né? Então, isso daqui, a sociedade civil, galera, são pessoas, né? Ele trata das funções das comissões da Câmara Municipal. Então, as audiências públicas serão ferramentas ali essenciais para a participação democrática, né? Permitindo que cidadãos, organizações não governamentais, associações comunitárias e outras entidades civis participem ativamente do processo legislativo. Então, eles fornecem uma plataforma onde esses grupos podem expressar suas opiniões, preocupações e sugestões diretamente ali aos legisladores, né? Então, através dessas audiências, as comissões elas podem coletar informações valiosas e insights que podem ali influenciar a elaboração ou a modificação de projetos de lei. Então, isso garante que a legislação proposta esteja alinhada com as necessidades e desejos de quem? Da comunidade que a Câmara representa. Então, ao realizar audiências públicas, a Câmara ela promove transparência em suas atividades e permite que o público verifique e questione, né, as ações de seus representantes. Beleza? Convocar secretários municipais e dirigentes de órgão da administração indireta para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Os secretários municipais, galera, geralmente trabalham com os prefeitos, né? Então, a convocação de secretários e dirigentes permite que as comissões solicitem esclarecimentos e informações ali detalhadas sobre a gestão e as operações dos diversos departamentos e entidades governamentais. Isso é crucial para o exercício da função fiscalizadora do Poder Legislativo Municipal. Então, essa prática ela promove a transparência, né, permitindo que os membros da Câmara, por extensão, né, o público, tenham acesso às informações sobre como os recursos estão sendo utilizados e como as políticas públicas estão sendo implementadas, né? Então, ao convocar esses oficiais para prestar contas, as comissões ajudam a assegurar que os gestores públicos sejam responsabilizados por suas ações. Então, isso contribui para um governo mais eficaz, né, e menos propenso à corrupção ou ineficiência, né? Que isso aqui, na teoria, é lindo, mas na prática acontece diferente, mas não vamos entrar nesse mérito. Receber petições aqui, ó, ela pode receber petições. Isso aqui que a gente está falando, galera, é que a Câmara ela terá comissões permanentes e especiais, e aí ela compete fazer isso daqui, as comissões, né? Ela pode receber aqui, ó, petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra as omissões das autoridades ou entidades públicas. Então, ela pode receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa, né? Então, qualquer pessoa pode apresentar uma petição, uma reclamação contra omissões das autoridades ou entidades públicas. Então, você pode exigir, digamos assim, as autoridades públicas que elas façam as coisas, né? Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão e exercer no âmbito da competência a fiscalização dos atos do Executivo e da administração indireta, né? Beleza. Deixa eu ver isso aqui. A gente pode adiantar isso daqui. A gente pode pular aqui para um assunto também que é muito recorrente em prova, que é esse daqui. As atribuições da Câmara Municipal. Então, no artigo 39, compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, prestar atenção aqui que é com a sanção do prefeito, legislar sobre todas as matérias de competência do município, especialmente. Então, esse aqui precisa da sanção do prefeito, tá?
é uma competência do município que precisa da sanção do prefeito. Tem competência do município que não precisa, beleza? Instituir e arrecadar a arrecadação dos tributos municipais. Está falando aqui dos impostos, né? Isenção, anistias fiscais e remissão de dívidas. Então aqui está falando mais da parte financeira. Isenção é você isentar alguém de dívida, né? Anistia fiscal é o perdão de dívida, né? Então é mais ou menos isso aí, beleza? Show de bola. Orçamento anual, plano plurianual de investimento, bem como autorização para abertura de créditos suplementares e especiais. Aqui o orçamento anual, ele está falando, o orçamento anual é o instrumento, né, de planejamento que estabelece as receitas e despesas do governo para um determinado exercício financeiro, geralmente coincidido ali com o ano civil, né? Então ele detalha como o governo pretende arrecadar recursos e como planeja gastá-los ao longo do ano. Então, o orçamento anual é elaborado com base em projeções de receita, né, em estimativas de gastos, considerando a prioridade e políticas governamentais para o período. Ele é submetido ao legislativo para aprovação e deve ser seguido rigorosamente durante o ano fiscal. Então, o plano plurianual de investimentos é um instrumento também de planejamento a médio prazo que estabelece diretrizes, objetivos e metas para o governo em um período de 4 anos. Então ele serve como base para a elaboração do orçamento anual e orienta a alocação de recursos em áreas prioritárias, né, como saúde, educação, infraestrutura, entre outros. Então o PPI, que é o plano plurianual, é elaborado no início do mandato do governo e revisado anualmente para acompanhar as mudanças nas condições econômicas sociais. Beleza? Os créditos suplementares e especiais também são instrumentos que permitem ao governo aumentar suas despesas além do previsto no orçamento anual. Então, o crédito suplementar são utilizados para reforçar dotações orçamentárias já existentes, enquanto os créditos especiais são destinados a despesas não previstas no orçamento. A abertura desses créditos requer autorização legislativa, geralmente por meio de lei específica. Deliberar sobre a obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, bem como a forma e meios de pagamento. Autorizar a concessão de auxílios e subvenções. Autorizar a concessão de serviços públicos. Autorizar a concessão de direito real de uso de bens municipais. Autorizar a concessão administrativa de uso de bens municipais. Autorizar a alienação de bens imóveis. Aqui a alienação significa a venda, né, dos bens imóveis. Bens imóveis significa aqueles que não podem se mover, beleza? Terrenos, prédios, enfim. Autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargo. Criar, transformar e extinguir cargos, empregos e funções públicas e fixar os respectivos vencimentos, inclusive os dos serviços da Câmara, observado o limite de 60% da receita líquida municipal e estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Criar, estruturar e conferir atribuições a secretários e órgãos da administração pública. Aprovar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. O que quer dizer esse plano aqui, né? O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Antes da gente passar essa informação para vocês, eu peço que vocês, se estiverem gostando dessa aula, deixe aqui o seu like aqui embaixo, deixe também o seu comentário e se inscreva no canal para receber as notificações quando a gente postar uma aula nova, beleza? Show, voltando aqui, então, ele está falando aqui, o plano diretor, galera, ele é um instrumento de política urbana estabelecido Então, o plano diretor é um instrumento fundamental para orientar o desenvolvimento urbano do município de Monte Claro de forma integrada e sustentável. Então ele estabelece as diretrizes e política para diversos aspectos ali do crescimento da cidade, como o uso do solo, o zoneamento, a preservação ambiental, a infraestrutura, transporte, habitação, entre outros. Então o objetivo é garantir que o crescimento urbano ele ocorra de maneira ordenada, promovendo ali o bem-estar da população e promovendo por meio ambiente a eficiência na prestação de serviços públicos.
Então, o processo de elaboração do plano diretor geralmente envolve ali uma série de etapas. Vai incluir ali diagnósticos de situação atual da cidade, análise de tendências de crescimento, definição de objetivos e metas, elaboração de propostas e diretrizes, realização de audiências públicas e consulta à população. Então, após a elaboração do projeto de lei do plano diretor, é encaminhado ali ao Legislativo Municipal para apreciação e votação. Então, nesse caso, também precisa da sanção do prefeito. Autorizar convênios com entidades públicas ou particulares, delimitar perímetro urbano, autorizar a alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos municipais, estabelecer normas urbanísticas, particularmente as relativas a zoneamento e loteamento. Aí aqui fala, compete privativamente à Câmara exercer as seguintes atribuições, dentre outras. Aqui essas atribuições não necessitam da sanção do prefeito, tá, galera? Ele vai falar aqui, ó, criar e extinguir cargos dos seus serviços administrativos internos e fixar os respectivos vencimentos, avaliando as despesas com o pessoal da Câmara quadrimestralmente, e os seus limites forem ultrapassados, extinguir cargos ou diminuir salários. Conceder licença ao prefeito, né, vice-prefeito e vereadores, quem concede é a Câmara Municipal. Isso aqui cai muito em prova, porque ela vai perguntar o que compete privativamente à Câmara Municipal. Aí pode confundir, né, com esse aqui, ó, compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito. Aí ela pode colocar, né, misturar aí. Aqui é com a sanção, aqui a competência é privativa do município, então não tem a sanção do prefeito, né? Beleza, aí ele vai falar aqui, ó, vou falar só os três primeiros, porque geralmente é o que mais cai. Conceder licença e autorizar o prefeito a ausentar-se do município por mais de 20 dias por necessidade do serviço. Então, ela que autoriza o prefeito a ausentar-se do município por mais de 20 dias. E tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado no prazo máximo de 60 dias, em seu recebimento, observados os seguintes preceitos. O parecer do tribunal somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Decorrido o prazo de 60 dias sem deliberação pela Câmara, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas de acordo com a conclusão do parecer do Tribunal de Contas, e rejeitadas as contas, serão estas imediatamente remetidas ao Ministério Público para fins de direito. Aí aqui a gente vai pular, porque a gente está passando aqui para vocês. Geralmente a gente coloca sempre os artigos que são mais cobrados, né? Então, o artigo 42, ele vai dizer que os vereadores eles são invioláveis no exercício do mandato e na circunscrição do município por suas opiniões, palavras e votos, né? Então, o que quer dizer esse artigo 42? Então, o artigo 42, ele está dizendo que estabelece ali a inviolabilidade dos vereadores no exercício do seu mandato e dentro dos limites territoriais do município. Então, isso significa que os vereadores estão protegidos de qualquer tipo de punição ou processo judicial em relação às opiniões que expressam, às palavras que proferem e aos votos que emitem durante o exercício de suas funções legislativas. Então, essa inviolabilidade é uma garantia fundamental para o exercício da democracia e da representação popular. Ela permite que os vereadores exerçam suas atribuições de forma independente, né, livre de pressões externas, assegurando que possam representar os interesses e os direitos, né, os interesses dos seus eleitores, sem receio de represálias ou intimidações. Então, essa proteção ela visa preservar a liberdade de expressão e o princípio da imunidade parlamentar, que são pilares ali essenciais para o bom funcionamento do sistema democrático. Então, é vedado ao vereador. O que é vedado? Desde a expedição do diploma. Firmar ou manter contratos com o município, com as suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista ou com empresas concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes. Então, ele não pode firmar nem manter contrato com o município, né? Principalmente com a administração indireta.
aceitar cargo, emprego ou funções no âmbito da administração pública direta ou indireta municipal, salvo mediante aprovação em concurso público e observado a disposição nessa lei orgânica. Beleza? Show. Aí, desde a posse, né? Desde a expedição do diploma, ele é vedado desde a exposição do diploma. Desde a posse, ocupar cargo, função ou emprego na administração pública direta ou indireta, de que seja demissível ad nuntum, salvo o cargo de secretário municipal, desde que silencie do exercício do mandato, né? Então, ele não pode ocupar cargo ou função pública direta ou indireta de que seja demissível, um cargo que seja que ele possa ser demitido, né? Exercer outro cargo eleito federal, estadual ou municipal, se proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público do município ou nela exercer função remunerada, patrocinar causa junto ao município em que seja interessado qualquer das partes, entidades a que se refere a alínea B, inciso 1. E aqui, galera, a gente vai dar uma pulada, e aí na próxima aula a gente vai falar do processo legislativo, e também é um assunto muito importante, e aí a gente fala na segunda aula desse processo. E aí, se vocês quiserem mais aulas, coloque aqui nos comentários, se vocês quiserem que a gente continue, e aí a gente continua, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos, que vocês consigam atingir seus objetivos. Aquele abraço e tchau!